Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Aqui com o professor Odilon, tudo bem, professor? Tudo sim, Magali, e você? Tudo bem. Professor, hoje a gente vai falar sobre a repercussão que deu a fala do jogador de basquete do Bucks, que joga pela NBA, que é o Giannis Antetokounmpo. Ó, acertei. Ele foi questionado, né, por que que, o time tinha fracassado. E o questionamento deixou, né, ele na hora ele não gostou da pergunta, mas ele deu uma resposta, né, que foi muito objetiva, muito certeira, né, falando que, não é um fracasso, que o fracasso é um passo para o sucesso e que, né, não era para ser olhado dessa maneira. E aí eu queria, professor, que a gente fizesse uma análise, porque logo vários atletas começaram a compartilhar essa fala dele. Não só as pessoas, né, também às vezes quem trabalha com esporte, quem faz esporte, mas muitos atletas, por exemplo, o Lewis Hamilton, que é um atleta que a gente sabe que estava no auge e hoje está com uma carreira mediana. E eu acho que foi meio que um desabafo para todo mundo. Como que a filosofia do esporte olha para isso? Olha, de fato, a fala do Yannis foi muito interessante, repercutiu, correu, foi muito espontânea, primeiro de tudo, porque essa questão da vitória, da derrota, ela às vezes alcança um lugar de senso comum, de autoajuda. Ah, é um passo para. A derrota é um passo para a vitória e etc. Mas não convence muito, né? As pessoas querem mesmo é ganhar. Mas aí quando ele é questionado de como foi a temporada, que talvez não tenha atingido o que se desejava, uma vez que a temporada passada foi muito boa para o Milwaukee Bucks, né? E Uhum. sobretudo para o Giannis Antetokounmpo, que foi muito elogiado, e enfim. E há 2 temporadas atrás ele também teve muito êxito. Então, sob essa comparação, faz sentido a pergunta do jornalista. Vamos primeiro deixar claro que não é que o jornalista estava totalmente fora é, de conhecer o que estava acontecendo, Uhum. totalmente fora do cenário. Não, não era esse o ponto. Mas o Yannis revelou um certo cansaço com essa ideia de que você precisa ganhar toda vez, ganhar sempre, e que se você não obtiver 100% de aproveitamento, então foi um fracasso. Uhum. Esse modelo de competitividade, ela vem sobretudo do mundo corporativo, né? Ela entrou no esporte com muita força, com essas ideias que há algumas décadas entraram no mundo corporativo de bater meta, de Uhum. estar sempre aumentando o nível de produtividade numa escala ascendente e ininterrupta. Veja, o esporte trabalha com uma dicotomia. É o ponto de partida do esporte, que é a dicotomia vitória e derrota. Não existirá vitória se não tiver derrota. Então veja que é sutilmente diferente, foi por isso que eu comecei dessa maneira, de dizer que a derrota é um degrau para a vitória. Quando você fala isso, a única coisa que está em questão é a vitória. Você Uhum. está pegando a derrota e vendo valor nela apenas por ela ser um degrau para a vitória. A derrota ela é importante como derrota. Ah, mas é importante perder? Sim, é fundamental perder. Porque só quando, falando em terreno esportivo, mas até poderia avançar para a vida comum, mas quando o atleta perde, ele aprende determinadas coisas, ele desenvolve certas habilidades, certas capacidades, certas formas de resistência que só são possíveis na derrota, que ele não desenvolveria se fosse uma sequência infinita de vitórias. Ele precisa desse momento para reavaliar a sua carreira e Uhum. para encontrar algumas saídas. Então, acho que um pouco da resposta do Antetokounmpo foi nesse sentido, da pessoa, um jornalista que vive o esporte, que está ali num lugar de muito destaque, que é a possibilidade de entrevistar um jogador da NBA, ainda não entendeu que o esporte precisa dessa dinâmica entre vitória e derrota, Uhum. né? Claro,
poderíamos ainda defender um pouco mais o jornalista e dizer assim, tá, mas o que é que ele perguntaria, uma vez que, né, Perdeu. uma vez que o jogador perdeu, o time perdeu, afinal de contas, né? Aí que vem a criatividade do jornalista de talvez, e Entender, né? aí, Tentar entender, né, o time encontrar o lugar dessa derrota, né? O que faltou, o que que... exatamente, É, exatamente, explorar os valores da derrota, sim, né? Então, eu estou usando aqui um cabedal filosófico, que é a nossa proposta no programa, sim. para trazer essa reflexão. A derrota também tem valores. Uhum. E esses valores são interessantes, né? Como modelo ético para a sociedade, como a gente já discutiu em outro programa, como compreensão das Sim. potencialidades humanas, né? Quando você Uhum. coloca diante de si, olha, isso é um desafio social, um desafio atual que transcende muito o esporte. Numa sociedade narcísica como a nossa, você ser capaz de colocar diante de si o fato que você perdeu, porque o outro foi melhor, É. né? E naquele momento, o que aquilo me ensina? Se eu quero de fato ser melhor do que aquele outro, o que eu preciso? Tá? Alguns podem até entender, isso também é um valor da derrota, estou só multiplicando alguns aqui para mostrar que ela tem, que talvez a pessoa não queira seguir naquele fenômeno chamado esporte que vai trazer várias derrotas ao longo da carreira. Né? Para dar um dado final aqui dessa primeira fase de exploração da ideia, eu vou lembrar a biografia de um tenista suíço chamado Roger Federer, muito famoso, um dos mais famosos aí dos últimos tempos, em que tem um dado muito interessante lá, inclusive quantitativo. É colocado assim para não haver margens de interpretação. Uhum. O Roger Federer, que é um grande vencedor, venceu vários grandes slams, foi primeiro do mundo durante muito tempo, tem um acúmulo de títulos e inclusive de capital muito expressivo. Uhum. Ele também foi, sob certo ponto de vista, um grande perdedor. Ele perdeu muitas vezes. Sim. Tem lá dados quantitativos, é lógico que agora não vou mencionar assim, todos esses detalhes, mas convido a leitura lá da biografia do Roger Federer, que mostra como ele perdeu muitas vezes, perdeu jogos importantes, perdeu torneios centrais, mas continuou disputando, continuou melhorando, alternando, esperando o momento em que as coisas tivessem outra configuração, ele conseguisse dar o melhor dele e de fato vencer, e aí ele começa uma sequência mais vitoriosa. Uhum. Ainda assim, às vezes perde. Talvez nossos espectadores lembrem que no auge assim, do Roger Federer, tinha pelo menos outros 3 tenistas que se revezavam ali. Né? Uhum. O Djokovic, o Andy Murray, às vezes aparecia, né? E o Rafael Nadal. Então, não dava para os 4, ou pelo menos os 3, o Big Three aí, que é o Djokovic, o Nadal e o Federer, vencerem sempre. No mínimo, eles se revezavam. Então, a derrota estava presente na carreira deles. Sim. Tá? Eu acho que o primeiro entendimento assim, importante do caminho da resposta do Antetokounmpo é essa. Professor, eu queria aproveitar um trecho, né, da fala dele, que ele faz a afirmação de que não existe fracasso no esporte, que existem altos e que existem dias bons e dias ruins. Podemos, então, concordar com essa fala dele? Eu acho que foi perfeito, ele analisou muito bem, foi muito interessante como um atleta de alto rendimento, cuja preocupação está na execução técnica da quadra, conseguiu dar uma resposta impecável do ponto de vista filosófico. Né? Ele foi muito, muito feliz ali num curto espaço de tempo, uma resposta rápida, objetiva e muito interessante. Ele reinterpretou o fracasso. O fracasso Sim. não é o fim ali de uma circunstância onde só existia, como eu explorava, o valor da vitória. Né? Existe, por exemplo, o valor de jogar bem, de você ter desempenhado o melhor, ter feito o seu papel, ter tido um time competitivo,
tá? Mas que naquela temporada um outro time se superou, superou todos os demais, inclusive o seu time, por alguma razão, e isso é ótimo que haja essa alteração. Você citou o Lewis Hamilton, ele é, sem sombra de dúvida, um piloto muito talentoso. Agora, ainda mais na Fórmula 1, as mudanças de motor, de carro, de equipe, tem um efeito muito drástico no resultado. Então, uma pessoa como ele, se não entender isso, ele enlouquece. Sim. Ele não tem condição de trazer para ele, seria inclusive uma situação muito egóica, tudo depende de mim, a vitória depende de mim. Não, a vitória depende de uma série de fatores, e alguns deles são incontroláveis. Não está na sua mão controlar o desenvolvimento de um melhor combustível ou de uma melhor aerodinâmica pela equipe rival. Você pode ser um piloto excepcional, mas naquela temporada a outra equipe desenvolveu algum detalhe técnico que ficou insuperável. Isso faz parte do esporte, né? Isso é uma coisa bonita do esporte, porque senão seria uma espécie de monopólio de algum time ou de alguma equipe e o esporte ia perder sua graça. Sem dúvida, professor. Pessoal, no próximo bloco, então, a gente continua a conversa. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte. Professor, agora, eu queria... Os atletas, esses de alto rendimento, que estão na NBA, né, que a gente fala de time grande aqui no Brasil ou no exterior de futebol, enfim. Esses atletas que ganham muito dinheiro, salários enormes, né, que é questionado, até a gente já chegou a falar sobre isso, eles acabam vivenciando... Tem que vencer sempre, né? Porque afinal tem que justificar o salário que recebe, tem que justificar, né, toda essa cobrança. Então eles vivem disso, sempre tem que vencer? Esse é um dos grandes dilemas do profissionalismo. Porque veja, você chegaria na seguinte encruzilhada. Se o atleta está sendo remunerado para praticar o esporte, ele não tem mais um amor pelo esporte, ele está usando o esporte como uma moeda de troca, como um recurso, como um instrumento para obter satisfação financeira e não necessariamente satisfação esportiva. Esse é um dos grandes dilemas que se coloca na relação entre amadorismo e profissionalismo. Mas, hoje, o consenso em filosofia do esporte caminha mais para a ideia de que para esse atleta ter qualidades esportivas destacáveis, ele só vai conseguir se ele tiver amor pelo esporte, independente do valor financeiro agregado, né? É impossível separar e é impossível imaginar que o atleta profissional não tenha em mente a questão financeira, né? Isso é inevitável, ainda mais quando se fala de altos valores, tá? Porém, a excelência esportiva que se espera de um atleta de alto rendimento, ela parece só acontecer quando ele tem uma dedicação quase que cega ou prioritária à performance esportiva. Isso via de regra é isso. E ele é educado nesse sentido, ele tem essa sensação também, que quanto mais ele amar o esporte, quanto mais ele se dedicar, os retornos financeiros virão quase que sozinho, né? Eu insisto num ponto, do ponto de vista ético, que ainda é interessante no esporte. Quando há uma entrega de resultados, tudo acontece bem no esporte. E isso ainda é algo destacável na nossa sociedade. Há muitos setores da nossa sociedade que as pessoas desempenham um excelente papel nas suas áreas específicas, e que não se sentem recompensadas por isso. O esporte ainda é um lugar no qual a gente tem uma expectativa, pelo menos, de que se a pessoa se destacar, ela vai ter um retorno. Eu não posso aqui dizer ingenuamente que esse retorno será de ordem financeira. Isso é um dos retornos possíveis, evidentemente. Mas na comparação que eu estou fazendo com outros setores,
Tem pessoas que trabalham com outras naturezas de atividade que não tem retorno nenhum, nem Sim. financeiro, nem de reconhecimento, nem de colocar diante de si a sua conquista. Esse é o ponto, né? Como que uma pessoa que trabalha num setor de desenvolvimento de uma empresa, vamos dizer, ou desenvolvimento eu posso até achar que ele pode fazer algum produto destacável ali, mas trabalha num setor interno de uma empresa, faz o dia a dia ali de processos, de produtos, tá? Como que ela vai ter um retorno tão evidente quanto o de um atleta vencer um campeonato? Sim. O retorno é imediato, é claro, é explícito, né? Eu fui numa competição de 400 metros e venci a competição, ou fiquei em segundo, ou fiquei em terceiro, ou obtive um índice para ir para um outro campeonato, o resultado é objetivo. Já na hora. Tá? Então, a relação entre vitória e derrota, que nós explorávamos a partir da fala do Antetokounmpo, ela tem também essa coloração no esporte, né? O esporte dá uma resposta muito objetiva, tá? Entre vencer e perder. Isso, de novo, na minha opinião, valoriza a fala do Antetokounmpo, porque ele fala, olha, perdemos, não tem por que ficar construindo uma narrativa alternativa, né? Não é que perdemos, é que foi uma etapa, não sei o quê, no ano que vem a gente vai conseguir. Não, perdeu objetivamente, perdeu, o jogo começou, não foram bem, perderam. Né? Isso acontece com muitos atletas. Às vezes acontece até por um fator paralelo. Sim. Né? Se você pegar, acho que a gente até conversou num outro programa, o depoimento de um nadador olímpico brasileiro, o Ricardo Prado, foi medalha de prata em Los Angeles, se não me engano, e ele achava que ele tinha condições de ser medalha de ouro, ele ainda tem essa narrativa na cabeça dele, estou colocando aqui o que ele fala publicamente, né? Que ele foi alojado, ele ficou hospedado muito longe da piscina, né? Ele teve que se deslocar um longo tempo, era um lugar barulhento, ele não conseguiu descansar à noite, aquilo afetou a performance dele no outro dia. E afeta Né? mesmo. E afeta, não tenha dúvida. Então, eu estou querendo dizer que às vezes não é nem só questões ligadas ao jogo em si, né? Mas um episódio que, no caso, na leitura do próprio atleta, foi injusto, foi desigual, né? Mas externa ao ambiente esportivo, externo à questão da prova em si, mas que afetou o desempenho dele. Então há muitas razões para você perder um jogo e uma só para você ganhar. Não, sem dúvida. E pensando até nessa questão, né, que foi colocada, que você falou, né, dos empregos, mesmo dentro do esporte, né, existem os esportes rentáveis e os não rentáveis, né? E aí, quando a gente pensa dentro do próprio esporte, muitas vezes um atleta acaba decidindo ir para um determinado esporte, nem é porque ele realmente gosta, né, que foi o que o professor pontuou. Às vezes o atleta decide ir para uma modalidade porque ela é rentável. Sim. Futuramente eu vou ter isso. Então ele já mistura, mesmo ali na infância, um jogador de futebol. Às vezes a criança nem olha para o futebol em si, ela gosta de brincar com a bola, mas ela vê que o ídolo tem uma vida maravilhosa, né? E aí ela gosta do atletismo, mas ela olha e fala, né? O que vai ter de retorno no atletismo? E escolhe. E isso, no fim, depois, quando vira um atleta profissional, às vezes pode até mesmo, dentro dessa estrutura, a pessoa não tem um rendimento até certo ponto. Sim. E depois, uma hora que ela não vê mais, ela não se vê naquilo e acaba mudando, né, professor? Sim, sim. Há esportes que são rentáveis, como você falou, outros nem tanto, e há ainda aqueles em que a pessoa tem que investir dinheiro. Se ela não investir, ela não consegue, por exemplo, ter equipamento. Uma coisa básica, ninguém começa, vou dar um exemplo extremo, mas fácil de entender, ninguém começa a ser um atleta de hipismo sem ter o mínimo de recurso ali para no mínimo frequentar um aras, não digo nem ter um cavalo, mas frequentar o aras, que não é uma coisa barata, né? A entrada no automobilismo, via de regra, vem pelo kart, que é um equipamento que precisa ser adquirido ou alugado, enfim, não é algo popular e fácil e acessível. Tá? E os retornos são de diversas ordens. Todo atleta
tem alguma forma de investimento. Se não for de dinheiro, é um investimento de tempo, é um Sim. investimento de dedicação, Energia, deixar de fazer outras coisas na sua vida para isso. Quando o retorno financeiro vem, pode ser que cumpra uma parte disso. Mas se ele não tiver uma satisfação pessoal pelo esporte, dificilmente ele se mantém. Não tem como. O exemplo que você deu foi ótimo. As pessoas, essa ideia, vou ser jogador de futebol porque eu vou ficar rico. Nem no futebol isso é verdadeiro, porque para uns 10% de atletas bem remunerados, você tem 90% de mal remunerados, né? Nessa mesma dinâmica, alguns atletas ou algumas adolescentes, por exemplo, que acham que se jogarem bem em alguma modalidade podem conseguir uma bolsa de estudos numa universidade norte-americana, por exemplo, e aí começa a praticar alguma modalidade com essa intenção, mas quando vem a realidade esportiva, que é uma realidade de dedicação, de abrir mão de outras coisas, de viver quase que exclusivamente para o esporte, esse investimento de tempo, de dedicação, ele rui se a pessoa não tiver muito amor pelo esporte. O esporte é um lugar de investimento de paixão. Se não tiver a paixão, fica no campo amador. Professor, obrigada pela participação. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!